Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje não teremos música na abertura novamente, porque eu quero aproveitar o máximo do nosso programa para a gente explorar um pouco um tema que é muito profundo, muito amplo. Na verdade, a gente meio que já veio explorando ele um pouquinho, mas hoje vamos focar, que é o tema mediunidade. Mediunidade no dia a dia. Então você que é médium, não importa se você realiza trabalhos ligados à doutrina espírita, ou à Umbanda, ou a nenhuma corrente doutrinária específica, não importa, mas eu acho que talvez o programa de hoje aí possa te esclarecer algumas dúvidas. Eu vou abrir linha para vocês poderem participar com perguntas e com comentários. Então, por isso que hoje não teremos uma música para a gente ouvir na abertura. Vamos aproveitar ao máximo. Pega caneta, pega papel, porque eu vou divulgar o nosso espaço, porque nós teremos uma palestra sobre mediunidade no dia a dia. Mediunidade, uma palestra gratuita que eu darei lá no nosso espaço, na Vila Prudente, pertinho da estação Vila Prudente do metrô. Também teremos uma palestra e vivência sobre xamanismo com o Vitor Hugo França, que costuma realizar vivências lá no IPPB, o Instituto do Professor Wagner Borges, que tem programa aqui na Rádio Mundial também. O Vitor ele dará uma palestra e vivência, uma pequena vivência xamânica, também no nosso espaço. A minha palestra de mediunidade também terá vivência, também faremos uma prática para harmonizar a aura. Inclusive, o nosso CD tinha esgotado e já chegou mais, só que esgota rapidinho. Então, se você estava atrás dos são 2 CDs que eu fiz vendidos juntos sobre práticas de bioenergia, que são exercícios para harmonizar o nosso lado emocional, os nossos pensamentos, enfim, harmonizar a aura, tá? São exercícios de visualização, onde nós fazemos um trabalho de harmonização dos chakras, da aura. É para iniciantes. Eu não entro de forma muito técnica nos exercícios, não me aprofundo muito, não, porque esses 2 CDs eles são de nível 1, para quem está começando agora. E eu acho que esses trabalhos de harmonização áurica são fundamentais para todas as pessoas e, em especial, para os médiums. Eu digo isso de experiência própria porque eu também sou médium. E a pessoa que realiza, cria o hábito de fazer exercícios para harmonizar a aura antes dos trabalhos mediúnicos, nossa,
Você vai ver, se você fizer isso, você vai ver a diferença que é você entrar numa corrente mediúnica, seja na Umbanda, no Espiritismo, sem preparo e com o preparo de exercícios. A gente não pode achar que os guias fazem tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. O mínimo que nós podemos fazer é irmos para uma corrente mediúnica harmonizados, preparados. E é sobre mais ou menos isso que eu quero falar no programa de hoje. E os exercícios de bioenergia fazem parte desse preparo. Se você entrar no nosso site, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo, lá você clica em acervo multimídia e tem lá programa Música e Mensagem. Nós temos mais de 350 programas gravados e muitos deles têm exercício de visualização, exercício de bioenergia que eu fiz aqui ao vivo na rádio. Então você pode acessar o nosso site e fazer gratuitamente, ouvir gratuitamente alguns exercícios de bioenergia. Inclusive no nosso site tem lá à direita, logo quando você entra na homepage, tem lá a capinha do CD. Se você clicar na capinha do CD, você vai fazer um exercício gratuitamente também. Então, está lá liberado. E aí, quem quiser comprar, são 2 CDs vendidos juntos. Por quê? Porque algumas faixas são explicativas. Eu dou uma explicação básica. O que é a aura, o que são chakras, o que é energia, o que é perispírito, corpo astral, né? É bem interessante. E umas 7 faixas são exercícios com música. Você pode colocar no teu aparelho de som e você vai ouvir. Você relaxa, senta no sofá, procura fazer os exercícios de relaxamento que eu faço, de visualização criativa que eu faço. Tá? É muito legal, você pode fazer na sua casa e você vai sentir uma grande diferença, mesmo que você não seja médium. Não é exercício para médium, é exercício para você harmonizar o teu campo emocional. Tuas emoções, você serenar teus pensamentos, predispor você para depois você fazer uma prática de meditação, se bem que eu sugiro que você já faça uma prática de meditação, pelo menos durante alguns minutos antes dos exercícios. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou passar o nosso site e vou passar o nosso endereço. Lá, quando você for assistir palestra gratuita, se você quiser, você pode comprar o CD lá na hora também, tá bom? Eu darei palestra, então, terça-feira, não nessa terça de carnaval, não dia 12, que é feriado, dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, às 20 horas, das 20 às 20h30. Eu estava dando das 20h30, desculpa, gente, das 20 às 21h30. Eu estava dando das 20 às 22 horas. Eu vou tentar ir das 20 às 21h30. Vou tentar manter 1h30 para não ficar muito tarde. Tem pessoas que vão de metrô, vão de ônibus, talvez sair de lá 10 horas seja um pouco tarde. Então, vou tentar terminar a palestra e o exercício de visualização, vou tentar terminar às 9h30 da noite. Se estourar um pouquinho, vai até 9h45, por aí, tá? Dia 19, terça-feira, das 8 da noite às 9h30, palestra gratuita. Entrada franca, palestra sobre mediunidade no dia a dia. Essa é no dia 19. No dia 26, também das 8 às 9h30, 9 e pouquinho, passando um pouquinho, teremos dia 26, às 8 horas também, palestra sobre xamanismo, com o Vitor Hugo França, xamã, e ele vai fazer uma vivência, vai ser bem bacana. Daqui a pouquinho eu passo o endereço, tá bom? Vamos acompanhar então. Eu estou aqui com a Revista Cristã de Espiritismo, a edição 113, que está nas bancas de todo o Brasil. Eu sou o editor-chefe da Revista Cristã de Espiritismo e da revista Caminho Espiritual. E a matéria de capa da edição 113 é justamente o nosso tema, mediunidade no dia a dia. A pesquisadora Maísa Intelizano, ela explica a importância da alimentação e da saúde,
o papel do sexo, a higiene e outros fatores que influenciam no processo mediúnico. Então ela tira dúvidas, né, no tocante à alimentação, ao médium ser permitido ou não ter relação sexual no dia de trabalho. São dúvidas muito comuns. Então, por exemplo, eu estou aqui com a matéria aberta e eu vou falar um pouquinho o que a Maísa aborda nessa matéria. Então, a Maísa ela fala que o médium ele deve ter atenção especial na alimentação. Evitar tudo aquilo que exija muito esforço do organismo para ser digerido. Então, você que é médium, não só nos dias de trabalho mediúnico, mas principalmente nos dias de trabalho mediúnico, né? Aliás, eu acho que isso não é só para quem é médium, não. Devia ser para todo mundo, né? Procura evitar se empanturrar de comer. Crie o hábito de se alimentar em pequenas quantidades ao longo do dia. Primeiro, porque a gente sabe que emagrece, né? Porque o teu corpo ele se acostuma a comer pouco e ele está sempre usando aquilo que você ingere, aquela energia dos alimentos, está sempre queimando. Ele não vai armazenar o excesso, por exemplo, de carboidratos e transformar aquele excesso de carboidrato que você não queimou em gordura abdominal, por exemplo. Então, além de ter todo esse benefício para a saúde e tudo, principalmente no dia de trabalho mediúnico, evite se empanturrar, né? Se você puder evitar de comer carne no dia de trabalho mediúnico, vale a pena. Porque a carne, além dela demorar muito para ser digerida pelo organismo, muitas horas, a carne ela fica impregnada da energia de sofrimento do animal durante o abate. E até mesmo antes dele ser abatido, quando ele já pressente que ele vai ser abatido. Então, fica armazenado na carne um pouco daquilo que o animal sofreu, que ele passou. E ao ingerir aquele alimento, você acaba absorvendo no teu campo emocional, no teu campo bioelétrico, um pouco daquela energia também. Claro, se você puder evitar, a gente sabe que o fundamental é nós estarmos equilibrados espiritualmente. A gente está equilibrado emocionalmente. Não adianta nada você... eu sou vegetariano, não como carne. Mas você se irrita todo dia. Você tem mágoa, rancor, você é uma pessoa que não se controla emocionalmente, não sabe lidar com as suas emoções. Eu não estou nem me referindo à repressão emocional, estou me referindo a compreender seus processos emocionais e saber lidar com isso de forma saudável, equilibrada. Então não adianta nada você ser vegetariano, mas você não se trabalhar espiritualmente, tá? Então é claro que é um conjunto de fatores, mas o lado da alimentação é muito importante. Olha só, a Maísa, na matéria de capa da revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas, ela diz assim: o transe mediúnico, seja de que tipo for, os tratamentos de cura, as práticas energéticas em geral, exigem um esforço por parte do médium, o qual consome uma porção de suas energias para se realizar. Se ele já estiver energeticamente debilitado por uma doença física, se não estiver com as suas energias equilibradas, pode ficar desvitalizado e, consequentemente, piorar ainda mais o seu estado físico, já que a captação e a reharmonização das energias depois de um trabalho também exigem boas condições mentais e emocionais para acontecerem, o que o médium não terá se não estiver se sentindo bem. E sem fazer essa captação de forma eficiente, poderá sair do trabalho em pior estado do que quando entrou. Por isso é que se recomenda que o médium não trabalhe quando estiver doente, preservando-o de um desgaste ainda maior. Então aqui ela está falando da questão da saúde, tá? Da questão da saúde. Então, se a pessoa estiver muito debilitada em termos de saúde física, né, e de repente vai participar de um trabalho de cura, onde dura horas, um trabalho de incorporação, tem que tomar cuidado, preservar um pouco suas energias. Depende, é claro, do grau de doença. Eu já tive a oportunidade de estar um pouco debilitado do ponto de vista da saúde e fui para trabalhos na Umbanda, onde eu incorporei os espíritos, né,
famoso incorporação, não é um nome muito adequado, porque o espírito não entra no teu corpo. Mas vamos lá. Eu já tive a oportunidade de ir com a minha saúde um pouco debilitada e sair, depois de horas de trabalho mediúnico, muito bem. Porque os espíritos, eles me ajudaram, restabeleceram a minha falta de energia devido à doença, devido à minha debilidade. Então, pode acontecer de você ir para um trabalho mediúnico e sair de lá muito bem, mesmo estando doente e até melhor? Sim, pode acontecer. Mas a Maísa está se referindo aqui a pessoas que estão num estado que exige repouso, descanso, e não ficar lá doente, passando mal, numa sessão mediúnica. Aí é pior. Tá? Acho que cada caso é um caso. O médium tem que ter bom senso para tentar entender. Eu vou abrir linha para o ouvinte. Se você quiser fazer um comentário, dar o teu depoimento, tua experiência como médium, para enriquecer o nosso programa, ou se você quiser fazer uma pergunta sobre o tema mediunidade, e eu, se eu puder responder, responderei com o maior prazer. Já tem, olha, o Pedro está falando que já tem gente, mas eu vou divulgar. Se você não sabe o telefone, anota. Porque quem sabe num próximo programa de outro comunicador você já tem anotado. O telefone é 3016-1764, 3016-1765, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Olha aí, então, as linhas que a Rádio Mundial deixa disponíveis para você. Vamos lá, então. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Celeste, eu já falei com você esses dias aí atrás. Ah, Celeste? É. Diga, Celeste. Então, Vitor, eu gostaria que se você pudesse falar alguma coisa da mediunidade de transporte. O que você quer dizer por mediunidade de transporte? Não, é tipo você tá numa gira, que eu sou um bandista, e fazer transportar espíritos, entendeu? Que não sejam os meus guias exatamente. Incorporar espírito que esteja perturbado, por exemplo? Tipo assim, deve ter outro nome, mas eu conheço como transporte. É verdade, na Umbanda eles usam esse nome, né? Mediunidade de transporte. Que você põe a mão em alguém, a pessoa está com algum espírito e você acaba aquela energia passando para você. Tá. É assim, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Você quer, é mais ou menos isso, na verdade, você quer que eu fale um pouquinho desse tipo de trabalho? Não, é assim, porque eu tenho essa mediunidade, né? Porque até o centro que eu desenvolvi, a dona lá, a mãezinha lá, né, a madrinha, ela uma vez por mês fazia esse tipo de trabalho com a gente. Na verdade, o que acontece? Eles usam, eu sei, eu já participei como médium no centro de Umbanda, usa-se esse nome, mediunidade de transporte. Na verdade, não é um nome adequado, porque você não está transportando nada, né? Você não está usando o teu ectoplasma, vamos dizer uma linguagem bem espírita, o teu ectoplasma para transportar um objeto físico de um local para o outro. Né? Então não há transporte, não há endoporte, não há aporte, não há transporte de objetos de um local a outro. Sim. Na verdade, você está usando a tua mediunidade, só que os guias espirituais trazem algum espírito obsessor ou assediador que está encostado, entre aspas, em alguém. Eles trazem e eles deixam próximo a você, na sua aura, e você acaba, então, popularmente, como se diz na Umbanda, incorporando aquele espírito sofredor, aquele espírito obsessor, né, aquele espírito que está lá, talvez acompanhando uma pessoa. Então, os guias pegam aquele espírito, vamos supor, é um espírito sofredor que, por algum motivo, ele gostou das energias de alguém que ele conheceu na rua e ele começou a acompanhar essa pessoa, ele desencarnou, mas ele sente muita necessidade de uma energia de alguém encarnado, porque ele está muito denso, ele está muito preso à Terra. Então, os mentores espirituais têm dificuldade para lidar com esse tipo de espírito, porque esse tipo de espírito, muitas vezes, nem consegue ver os mentores espirituais. Acompanha pelo rádio que eu vou continuar falando. Então, Vitor, só rapidinho, porque então eu tenho essa mediunidade e as pessoas falam que não é boa, que pode me prejudicar, e outros falam que não tem nada a ver, e eu gostaria que se você pudesse falar alguma coisa para mim. Tá bom. Eu vou desligar e eu vou ouvir pelo rádio. Tá bom, então. Um bom feriado para você, tudo de bom. Para você também. Então, o que acontece, Celeste e amigos ouvintes?
os espíritos, os guias, muitas vezes, eles não têm condições de dialogar com alguns espíritos que estão muito presos à nossa realidade física, por algum motivo. Eles estão muito ligados, ou eles têm vícios e estão muito apegados ao nosso plano, ou eles morreram de forma violenta, de uma hora para outra, num acidente, por exemplo, e eles ainda estão com o corpo astral deles muito carregados de ectoplasma, na verdade, de campo bioelétrico ainda. Então, o que acontece? Esses espíritos estão muito densos. Tem espírito, gente, que não enxerga outros espíritos. Tem espírito que não enxerga mentor espiritual. Não é porque o sujeito morreu, desencarnou, que ele consegue ver os mentores espirituais, não. Tem espírito que não enxerga outro espírito, porque ele nem sabe que morreu. Tem espírito que continua só enxergando o plano físico. Ele acha que ainda está encarnado. Ou, mesmo que ele saiba que morreu, mesmo que ele já tenha percebido, tem espírito que não vê a aura das pessoas, não vê mentor espiritual que está num plano mais sutil, mais equilibrado. Ele só vê gente viva, encarnada. Então o que acontece? Esse tipo de espírito, ele não tem condições de receber a ajuda de um mentor espiritual. Então o que o mentor precisa? Ele precisa pegar esse tipo de espírito que acompanha alguém, por exemplo. Talvez o espírito gostou da energia da pessoa, começa a acompanhar ela, gruda na aura dela, a pessoa começa a se sentir mal, sente que tem alguma coisa incomodando, vai no centro de Umbanda, passa numa gira. E o preto velho vai falar, olha, minha filha, tem um encosto com você, tem um espírito, às vezes não é nem obsessor, mas ele está junto de você porque ele está curtindo tua energia. Então, vamos fazer um trabalho para encaminhar esse espírito. Se é um espírito muito denso, que não tem condições de dialogar com o mentor, o que vai acontecer? O mentor vai pegar, vai fazer com que algum médium desincorpore o mentor e incorpore esse espírito. Incorporar, na verdade, é fazer com que o espírito fique ao lado dele. O espírito não entra no nosso corpo, tá? Outro espírito não entra, isso não existe. Então, o que vai acontecer? O médium vai dar passagem para aquele espírito perturbado. E quando esse espírito perturbado se ligar ao corpo do médium, ele vai receber o quê? Uma orientação. Ele vai conseguir se manifestar, receber ajuda e aí poder ser encaminhado para o plano espiritual mais sutil, para uma colônia. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Olha, Celeste, não tem nada a ver que isso é uma mediunidade perigosa. Todo médium que incorpora na Umbanda pode incorporar esse tipo de espírito. Não é uma mediunidade específica, não. Se for, então, olha, eu confesso que eu estou aprendendo sempre, né? Estou sempre aprendendo. Hoje a minha visão da mediunidade é outra, não dá para comparar anos atrás. Eu estou o tempo todo aprendendo, mas pelo que eu entendo, até hoje, não é uma mediunidade específica. Se você incorpora teus guias na Umbanda, você também tem condições de incorporar um outro espírito sofredor. Você também tem condições de dar passagem pela psicofonia, vamos ser mais técnicos, pela psicofonia para algum outro espírito. Talvez você ainda não esteja preparada. Talvez você precise de alguns ajustes, tá? Mas, tecnicamente, eu não acredito que seja uma mediunidade específica. Tá? A Umbanda criou esse termo, mediunidade de transporte, mas eu acho que não é bem por aí, não. Tá? Posso estar errado. Se eu estiver errado, eu vou corrigir num próximo programa, porque eu estou aprendendo como vocês. Mas, nesses anos todos que eu pesquiso, para mim, tem médiuns que têm uma facilidade maior para incorporar esses espíritos sofredores. Mas não quer dizer que seja uma mediunidade específica. Tá? Acredito eu. Agora, é perigoso? Não. Perigoso como qualquer mediunidade, na verdade o perigo é você não ser equilibrada. Se você é um ser humano equilibrado, se você é uma pessoa que busca se equilibrar, né, que procura lidar com as suas emoções, com seus pensamentos, se harmonizar, não tem perigo. Né? Perfeito ninguém é, eu acho que a evolução é infinita, mas todos nós estamos no caminho do equilíbrio.
tá bom? Olha, deixa eu divulgar, gente. Anote aí a minha palestra sobre mediunidade. Então, não é dia 12, que é a próxima terça-feira de carnaval, é no dia 19, às 20 horas, fica na rua Falque Giannini, 515. Fica na Vila Prudente, próximo à estação Vila Prudente do metrô, Zona Leste. Você pode descer na estação Vila Prudente ou no terminal de ônibus Vila Prudente. Se você vier pelo fura-fila, pelo terminal Parque Dom Pedro, você pode descer no terminal Vila Prudente. Aí sabe o que você faz? Procura se informar com alguém como você pega a Rua do Orfanato, que é a principal rua de lá da Vila Prudente. Essa e a Ibitirama, que é onde eu moro. Olha, como é que eu pego a Rua do Orfanato? E aí você vai até a Rua do Orfanato, você vai subir a Rua do Orfanato uns 4 quarteirões. E aí já está na Rua Falque Giannini, que fica quase de esquina com a Rua do Orfanato. E lá nós vamos estar vendendo o nosso CD de harmonização da aura. Se você quiser adquirir no nosso site, o nosso site tem a venda lá na nossa livraria virtual. Você pode entrar na livraria virtual, se cadastrar, escolhe o meio de transporte, o tipo de frete, né, para você receber pelo correio. O nosso site é www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br. Tem centenas de artigos sobre mediunidade e outros assuntos, programas, palestras, vídeos e a nossa livraria virtual, para você adquirir livros, revistas, tá? A revista Cristã de Espiritismo, então, desse mês, a edição 113, traz a matéria de capa Mediunidade no Dia a Dia. Animismo é um inimigo do médium? Como utilizá-lo? Animais e espiritualidade. Existe a mediunidade no reino animal? Os animais percebem os espíritos como nós percebemos? Tudo isso você vai encontrar. A revista Cristã do Espiritismo e a revista Caminho Espiritual, ambas são vendidas nas bancas de todo o Brasil. Se você não encontrar, procura no nosso site, tá bom? Ou compre na minha palestra. Tá? A palestra é gratuita, mas temos lá a nossa livraria, no nosso espaço, você pode adquirir no dia o meu CD e as nossas revistas. E dia 26 teremos palestra de xamanismo, tá bom? Fique na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem, um carnaval de paz e luz para vocês. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim